que eu defendo é que, de facto, haja um sistema que permita a personalização da escolha dos deputados. Ponto 1. Uma maior responsabilização dos deputados eleitos perante os seus eleitores. A obtenção também de uma maior independência de liberdade dos deputados eleitos em relação aos partidos e às suas hierarquias. Tem que ser um sistema também que permita um maior leque de escolhas para o eleitorado. E, de facto, o atual não permite. Deve ser também um sistema que permita a manutenção do respeito pela proporcionalidade. Deve ser também um sistema que favoreça a representação geográfica, que hoje, enfim, também não está. Por último, deve ser também um sistema que permita a governabilidade, isto é, também, digamos, o pluralismo não pode colocar em causa a estabilidade do regime, ou seja, toda esta diversificação não pode colocar em causa, de facto, digamos, que o regime continue a funcionar. E depois, uma coisa que ainda há pouco aqui foi dito, não nesta perspectiva, mas que respeite as minorias e os partidos mais pequenos. Porque, de facto, se aparecer para aí assim um modelo, enfim, conforme se pretende, os partidos pequenos têm tendência a desaparecer. E isto para dizer o seguinte: quem é que se está a afastar? Se são os eleitores dos eleitos ou se são os eleitos dos eleitores? Agradecer naturalmente ao José António Sobreira, enquanto Presidente de Junta de Freguesia, pela disponibilização destas condições para estarmos aqui reunidos. Agradecer a todos aqueles que tiveram a mobilidade de se deslocar a esta sala para connosco partilharem opiniões e enriqueceram em larga medida pelo debate que aqui disputaram, elevando a fasquia, e o João naturalmente que passou à vontade, elevando a fasquia daquilo que é o nosso debate, um debate que se quer participar. Permitam-me também aqui um agradecimento especial às pessoas que se deslocaram fora do nosso Conselho para estar aqui presentes, e nomeadamente também ao Nuno Antão, enquanto adjunto do Presidente da Federação Distrital de Santarém. Antes de mais, dizer que o convite ao João Sequeira enquadra-se num conjunto de debates que estamos a promover. Como disse o João no início, cabe aos partidos promover o debate, discutir, analisar, recolher contributos, e é isso que estamos aqui a fazer. Já tivemos aqui nesta mesma sala a Anabela Freitas, deputada pelo Distrito de Santarém, onde discutiu questões que tinham a ver com a legislação laboral, com as questões do emprego. Tivemos no passado dia 9 de maio o António Gameiro, também deputado e candidato pelo Distrito de Santarém, a falar sobre questões que têm a ver com a Europa. Cada vez nos dizem mais respeito. Tivemos na passada sexta-feira o José Contra Rodrigues no cartaz a falar sobre questões de justiça e segurança. Temos hoje o João Sequeira, que também é candidato a deputado. Nesse painel de Justiça e Segurança também tivemos um candidato a deputado que é Presidente da Federação da JS Ribateiros, que é o Costa. Vamos ter no próximo dia, de hoje a uma semana, no próximo dia 26, a Idália Salvador Serrão, também candidata a deputada, juntamente com o Presidente da Federação Distrital, e encerramos no dia 1 com um debate sobre questões económicas com o deputado João Galamba e com o economista e Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, o nosso camarada Francisco Madelino, aqui um debate que vai ser na Junta de Vilacham de Origo. Isto para dizer que com as 2 ou 3 visitas que o Ministro da Agricultura, também o cabeça de lista do PS Santarém, já fez ao nosso Conselho em questões que tinham a ver com a agricultura. Portanto, podemos dizer que neste espaço de mês e meio, 2 meses, tivemos os 7 primeiros da lista do PS no Distrito de Santarém a divulgar aquilo que é o projeto do Partido Socialista para o Distrito e para o país. Dizer que o João Sequeira foi um excelente exemplo para vir falar deste tema, porque ele coloca em prática aquilo que aqui disse. E, de facto, e já tivemos a oportunidade de complementar por isso, ele presta contas de forma permanente àqueles que o elegeram através do seu site, através da sua newsletter, através da informação que faz chegar a cada um de nós pelas vias da internet, e acho que ele tirou bem partido disso. Eu também sou um assíduo
frequentador do seu site, acompanho com interesse aquilo que vai fazendo e ali também uma porta aberta para qualquer pessoa que tenha um problema no distrito também colocar uma situação para que ele, naquilo que é a casa da democracia, poder obter uma resposta. Sobre o tema, nós temos aqui um conjunto de problemáticas que são quase todas elas bastante conflituantes. Eu costumo dizer isto muitas vezes e não me canso de repetir que é fácil fazer um discurso antipolítico. É populista cavalgar e cavalga-se muito bem sobre o populismo, dizer-se mal da classe política, dizer-se mal do político, do deputado, do membro do governo, de um presidente de junta, etc., do presidente da Câmara. É muito fácil fazer-se essa crítica. Eu costumo dizer de uma forma insistente que não há nenhuma árvore que dê políticos. Os políticos têm pai e mãe como todos nós, também têm família e, portanto, significa isto que os políticos não são mais do que a representação de nós mesmos e da nossa sociedade. O Parlamento não é mais do que a representação, nas virtudes e nos defeitos, do que aquilo que é a sociedade portuguesa. Ouve-se muitas vezes falar nesta questão, e é uma questão quase recorrente em todos este tipo de debates que têm a ver com a questão da proximidade. O debate que ainda tenha esta frase, temos que melhorar a proximidade do eleito ao eleitor. Permitam-me também diga, também temos que melhorar a proximidade do eleitor ao eleito. Não podemos pôr só o ónus, que tem que ser o eleito a fazer de tudo. Isto é muito popular dizer-se isto. Portanto, quem é eleito, naturalmente, tem mais responsabilidades, tem que ser proativo, tem, de alguma forma, ter atitudes para estimular essa participação. Mas, caralho, eu, enquanto cidadão, também tenho que ter uma cultura de direitos e também tenho que exigir. E quantos de nós exigimos? Não é preciso ir à Assembleia da República, que até está um bocadinho longe, para nós está mais perto do que para outros, com cidadãos nossos de outras áreas do país, mas olhemos para o caso do nosso Conselho de Cartaz. Quantos de nós frequentamos as assembleias de freguesia e tomamos a palavra para colocar uma questão que se passa à nossa porta, ao Presidente da Junta ou ao Presidente da Assembleia de Freguesia, para através dele, colocar a situação ao Presidente da Junta? Quantos de nós vamos às assembleias municipais para colocar questões à Câmara Municipal e à própria Assembleia? Quantos de nós vamos às reuniões do Executivo Camarário para colocar problemas? E os problemas existem. Eu não acredito que o Conselho do Cartaz, pelo nosso exemplo, não tenha problemas para serem colocados numa Assembleia Municipal, numa Assembleia de Freguesia ou numa Câmara Municipal. Se não tivermos problemas, então quem lá está não está lá a fazer praticamente nada. E então dou razão àqueles, acabe-se com a maior parte das câmaras municipais porque não são necessárias. Portanto, nós temos problemas. É muito mais fácil, numa conversa de café, dizermos mal do Presidente da Câmara ou do Presidente da Junta do que irmos aos locais próprios colocar esse mesmo problema a quem o pode, de facto, resolver e tem a obrigação de resolver, ou pelo menos de nos dar uma resposta, e não permitam ficarmos no ato mais confortável, que é apenas criticarmos sem irmos aos locais próprios colocar a questão. Isto para dizer que, e há pouco foi aqui dito por vários intervenientes, a questão dos partidos. E vamos também à questão dos partidos. Não há debate também sobre esta temática que não se faça sem se dizer esta frase. Os partidos políticos são a base da nossa democracia. Mas ou se reformam, ou então vamos assistir a uma demissão das pessoas em relação àquilo que os partidos, e vamos ver a abstenção aumentar gradualmente. Mas depois, todos nós políticos, todos nós, aqueles que pertencem aos partidos políticos, ou a maioria de nós, faz este discurso, mas depois nenhum de nós é consequente com este discurso. E então vamos aos partidos. E vamos olhar para o Distrito de Santarém, não é preciso ir mais longe. Quantas secções do Partido Socialista do Distrito de Santarém cumprem os estatutos do partido? Muito poucas. Reuniões de comissão política trimestrais,
ao escutar os seus autarcas, de uma forma formal, não é ao escutar no café, todos nós escutamos. De uma forma formal, convocar os autarcas para os escutar. Coisas elementares, já não vou a este tipo de iniciativas, depois já fica ao critério e à criatividade de cada um. Estou a dizer cumprir as questões fundamentais. Outra pergunta normal. O João há pouco falou aqui na questão das reuniões de condomínio. É uma realidade. No meu prédio, e nos prédios onde já vivi, fazem-se reuniões de condomínios. Tem ordem de trabalhos, o administrador apresenta um plano de atividades e apresenta contas. Qualquer condomínio que tenha 3 ou 4 andares, tem estas regras básicas. Eu pergunto quantas secções do Partido Socialista no Distrito de Santarém apresentam plano de atividades para que a sua Comissão Política se pronuncie e quantas secções depois prestam contas sobre esse plano de atividades, apresentam um orçamento e apresentam contas. Quantas? Então, a coisa mais básica, temos aqui dirigentes associativos, a coisa mais básica que existe em qualquer associação ou até num condomínio, isto não é um plano do Partido Socialista, isto é transversal a todos os partidos. Quando apresentam um plano de atividades e um orçamento aos seus militantes e quando depois, no final do ano, prestam contas, dizem, agora os partidos têm uma gestão contabilística diferente, tudo bem, tem um plafond que é entregue pela Federação, mas se houver esse plafond, a gente apresenta um orçamento e presta contas. Quantos é que fazem isso? E, portanto, isto significa que não basta termos um discurso bonito, que é tão bonito e tão populista como dizemos mal dos políticos. Dizemos que vamos ter que reformar, mas depois não somos consequentes em nada. Processo de escolhas das listas a deputados. Eu, antes de ir às listas de deputados, para não parecer que estou a atacar a distrital, não, é um problema nacional, é isto que eu quero dizer, vou aqui ao próprio Conselho. Vou comentar sempre aqui um exemplo consigo, depois parto ao distrito para não ver Conselho. Quantos de nós não nos fechamos em comissões políticas horas e horas a fio a discutir uma única coisa? Nomes. Nomes. Mais nada. Nomes. O João há bocado teve aqui uma frase que eu achei interessante e registrei logo. Estou totalmente de acordo com ela. A democracia precisa de uma vitamina. Pois precisa. E qual é a vitamina da democracia? Se calhar é discutirmos uma ideia. Nós tivemos um processo aqui no Cartaz de escolha de candidatos às listas da Câmara, da Assembleia Municipal, para as Assembleias de Freguesia, para as Juntas de Freguesia. Não se discutiu uma ideia para cada uma das freguesias, nem se discutiu uma ideia para o Conselho de Cartaz. Discutiram-se nomes.